Doutora Pedro Afonso de Paulo, doutor Alexandre Luz, e dizer que nós já estamos aqui na terceira audição e, portanto, um conjunto de perguntas e de esclarecimentos que foram dados nas anteriores, bem como as perguntas também já agora feitas, possibilitam que, se calhar, possamos ocupar um bocadinho do nosso tempo também há alguma reflexão que possa vir a ser feita em relação a todo este processo, a como ele decorreu, como ele surgiu, a como foi apresentado em termos de comunidade, de país e também depois a discussão política que foi feita sobre o mesmo, mais do que somente fazermos ou repetirmos as perguntas e repetirmos a nós próprios. E, portanto, uma retrospectiva em relação quase ao que aconteceu foi que em novembro de 2016, no início, houve uma televisão que pegou neste assunto de uma forma muito dramática e muito alarmante, não é? Eram 3.000 toneladas de um lote de 20.000 toneladas que vinham para Portugal vindos de Itália sem qualquer tipo de controle e fiscalização. Foi desta forma que foi vendido. E depois um conjunto de insinuações. A origem dos resíduos é a Itália e na Itália, imagine-se, a máfia. Dito desta forma. Depois que eram lixos muito perigosos para as populações. Grandes quantidades de resíduos, imensas quantidades, de facto, quem não acompanha estas matérias, 3.000 toneladas, é um número significativo de resíduos. Depois, um dos administradores, imagine-se, do CITRI, tinha sido secretário de Estado do PSD e que teria ido para esta empresa após ter saído do governo. Isto foi aquilo que foi dito nesta altura. E é importante, quando voltamos a falar destes assuntos, que não nos esqueçamos como isto foi apresentado aos portugueses, porque nós temos depois de esclarecer todos os assuntos. O populismo depois de alguns partidos, que o Bloco de Esquerda bateu os recordes, na forma até como dos seus dirigentes máximos escreveu que Portugal não podia ser o aterro da Europa, e é verdade, concordamos todos com isto, não pode ser o aterro da Europa, mas temos de relembrar de tudo. Temos de relembrar que também importamos resíduos, exportamos resíduos, pouco fazemos em relação à redução dos mesmos, é verdade, ao longo dos tempos, e agora nada se faz em relação a essa mesma matéria, mas acho que é um assunto que tem, pela sua sensibilidade, pela sua importância de ser discutido com serenidade e seriedade. Apesar de tudo isto, o PSD disse desde o início, e foi o primeiro partido, aliás, a fazê-lo, a dizer: nós queremos o esclarecimento integral desta situação, em relação a este caso concreto e a esta empresa. Queremos perceber se há ou não parâmetros que não estão a ser cumpridos e por isso fizemos perguntas por escrito ao Governo e questionámos, através do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o Sr. Ministro, pelo silêncio do mesmo, que podia, numa fase inicial, se calhar, ter aqui metido, digamos assim, algum juízo na forma como este assunto depois acabou por ter vindo a ser debatido. Perguntámos ao Sr. Ministro, em sede de Orçamento de Estado, esclareça lá este assunto. Se é este alarme social em relação a esta matéria, esclareça lá. E o Sr. Ministro, nessa altura, a reboque da pergunta, mas finalmente esclareceu. E depois disto tudo o que vemos é que, afinal, a montanha pariu um rato. E, portanto, os resíduos perigosos, afinal, eram banais, os parâmetros mais elevados de carbono orgânico estavam previstos dentro da lei quando destinados àquele aterro em concreto. Afinal, isto não foi por amiguismo, foi por concurso. Afinal, as análises feitas, 5, demonstram que está tudo dentro dos respectivos parâmetros. Afinal, todos os procedimentos legais foram cumpridos. Afinal, a enorme quantidade, 3.000 toneladas num lote de 20.000 toneladas, afinal, face aos 2 milhões de toneladas que nós importamos, afinal é uma gota d'água, face aos 300.000 toneladas que coincineramos em Portugal, também é uma gota d'água. Importante, queremos esclarecer este assunto. Temos é de contextualizar e de relativizar tudo isto aqui no meio. Afinal, o secretário de Estado, o tal ex-secretário de Estado do PSD, que tinha ido para aquela empresa depois de ter sido secretário de Estado, afinal o que aconteceu foi que regressou à empresa onde trabalhava antes. E, portanto, afinal, tudo isto esfumou-se, esvaziou-se, não havia nada, todos aqueles que lançaram as insinuações nem vêm ao debate. Isto não pode ser, isto não é sério tratar destes assuntos assim. E, portanto, nós queremos com seriedade o esclarecimento desta matéria, mas, de facto, e essa é a única questão que nós vemos como relevante aqui no meio, é que isto permite-nos, então, trazer à discussão aquilo que é importante, de facto, que é o que destino a dar, como é que faz, que políticas públicas existem, qual é a política deste Governo em relação à redução, como é que vamos avançar, não é, no nosso país em relação à necessária redução da produção de resíduos. Não é preocupante termos 300.000 toneladas para coincineração, da qual 90.000 toneladas são incineradas num parque natural? A coincineração foi uma bandeira do Governo do Partido Socialista, liderado por José Sócrates, que nos dizia assim. Foi isso que foi dito. O objetivo disto é resolver problemas de passivos ambientais existentes em Portugal, para o qual não há solução. Resíduos perigosos, para o qual não há solução. Foi isto que foi dito.
E, portanto, nós queremos saber o que é que vai para aterro, queremos saber quais são os limites das empresas, quais são os limites do país em relação ao que vai para aterro, mas também saber que tipo de resíduos é que vão para a coincineração, as quantidades que nós... E já agora perceber, no caso das cimenteiras, no caso da coincineração, será que este negócio, com este volume que estamos a falar de 300 mil toneladas, em vez de ser um problema para resolver o problema dos resíduos, já não é transformar quase a questão da coincineração no principal negócio das cimenteiras? Não era este o objetivo. Não pode ser este o objetivo de uma política pública de resíduos em Portugal. Portanto, há matérias para fazer em relação, e portanto eu acho que é o mérito desta situação, é que haja uma discussão séria em relação a esta matéria. A Comissão tem essa responsabilidade de promover a discussão séria em relação a esta matéria, porque é um tema de facto relevante, e o PSD está disponível para discutir com seriedade este tema. Muito obrigado, Sr. Deputado.